A maioria das pessoas acha que fazer macarrão é sorte. Muita gente pensa que o segredo está ali na receita, no pulo do gato que ainda não apareceu. Mas o que eu posso te falar como confeiteira e engenheira é que fazer macarrão é pura ciência e controle de variáveis. O que eu vou te falar nesse vídeo é como que eu desenvolvi a metodologia que pode ser aplicada por qualquer pessoa, independente se a pessoa já é confeiteira ou não, independente se ela tem um forno mais profissional ou um forno convencional, enfim, como que é possível qualquer pessoa conseguir fazer macarrons. Meu nome é Priscila, eu sou professora de confeitaria e especialista em macarrons. Tenho um carinho muito grande pelos macarrons, porque eu iniciei na confeitaria graças a eles. Faço macarrons desde 2014, então já começa a fazer um tempinho. E eu tenho muito orgulho da trajetória que eu construí em volta do macarrão, porque atualmente os meus cursos de macarrons foram eleitos os melhores do Brasil lá na plataforma da Hotmart. E tudo isso não aconteceu por acaso. E quando eu comecei a fazer macarrons lá em 2014, eu também comecei como você. Eu fui para a internet pesquisar a receita de macarrão, ia testando todas as receitas que eu via. Mas eu confesso que eu tinha uma confusão na minha cabeça, que eu não conseguia entender por que uma receita era assim, a outra era assado. Uma precisava envelhecer as claras, a outra precisava secar macarrão, a outra precisava secar farinha de amêndoa, a outra falava que só podia utilizar ovos vermelhos. Então aquilo ficava uma loucura e embaralhava a minha cabeça completamente. Eu fiz testes incontáveis, perdi muita farinha de amêndoa, ficava ali plantada na frente do forno. Se eu fosse contar quantas receitas de macarrão eu já perdi nessa questão de tentativa e erro, tentando sozinha, eu acho que eu ficaria aqui por horas nesse vídeo. E todos esses macarrons que você está vendo aí na tela foram feitos por mim. Era realmente um show de horrores. E mesmo tendo um forno mais adaptado na época, eu não conseguia fazer macarrons de jeito nenhum. Foi meu lado engenheira, me ajudou demais nesse processo de aprendizagem. Eu comecei a me perguntar sobre aquilo que estavam me ensinando. Será que fazia sentido em secar a farinha de amêndoa? Quando você pensa em farinha de amêndoa, é uma oleaginosa, ela contém óleo naturalmente, e óleo não evapora com o calor, então por que secar farinha de amêndoa? E tantos outros mitos em volta do macarrão, como por exemplo, deixar ele secando em temperatura ambiente. Quantas vezes eu já não fiquei ali esperando o macarrão por horas secar, criar aquela película, até que eu descobri que não fazia sentido nenhum, não era sobre deixar o macarrão secando, era sobre trabalhar com uma técnica mais estável para evitar fazer isso. E quando a gente fala sobre estabilidade, a gente está falando sobre umidade. Muita gente, inclusive, fala que não pode fazer macarrons em dia de chuva, que a umidade atrapalha demais. É verdade que o macarrão não gosta de umidade, isso sim é verdade, mas isso não tem absolutamente nenhuma ligação com a temperatura do seu ambiente, com a umidade. Tem a ver, sobretudo, com a técnica com a qual você trabalha. A técnica mais estável é o merengue italiano, não é o merengue francês, nem o merengue suíço. E a explicação para isso ela é simples, contém menos umidade dentro da massa. E nessa reflexão toda, eu também comecei a me perguntar, mas se a pessoa que está me ensinando do outro lado, ela tem equipamentos diferentes dos meus, como que é possível que, seguindo um passo a passo às cegas, eu consiga o mesmo resultado? Foi aí que a chave realmente virou. Quando eu entendi que eu estava fazendo macarrão com uma batedeira de mão fraquinha, essa daqui foi a minha primeira batedeira, e a pessoa que estava me ensinando do outro lado tinha uma batedeira super potente, uma planetária, eu falei, não, mas não é possível chegar no mesmo lugar com potências diferentes. Se eu respeitar exatamente o que estão me explicando na receita, cronometrar tudo certinho, é impossível dar certo. Você concorda comigo que uma pessoa que tenha um forno convencional a gás, uma batedeira de mão, tem uma realidade completamente diferente daquela pessoa que tem um forno mais profissional ou que tem uma batedeira mais potente? Se você entende que técnica de verdade é aquela que você consegue compreender os porquês e consegue adaptar essa técnica à sua realidade, aprendendo a pilotar os teus equipamentos, isso muda tudo. Em 2014 eu não vinha da área da confeitaria, tudo era muito novo para mim, eu não conhecia as bases da confeitaria, mas com o tempo, conforme os testes iam acontecendo, eu ia notando que às vezes a minha massa ela ficava diferente, às vezes eu comprava uma farinha de amêndoas e não ficava ali na mesma textura. E eu fui aprendendo durante todas essas tentativas e erros
que não adiantava eu ir para a cozinha, fazer uma receita novamente se eu não parasse para pensar no porquê que aquela receita dá errado. Se o macarrão racha, eu sei que a massa está com excesso de ar. Eu sei o que eu preciso fazer, eu sei aonde eu errei e eu sei aonde que eu preciso consertar. E foi dessa forma que surgiu a metodologia dos 3 T's, que é baseada em 3 variáveis: no tempo, na temperatura e na textura. Se você compreende que uma receita de macarrão não é a questão de você pesar os ingredientes, é claro que isso é importante, você precisa ter essa base, mas a grande virada de chave é você aprender a pilotar os teus equipamentos. Se você tem uma batedeira de mão, você vai precisar olhar para a questão da variável do tempo. Quanto tempo demora para você bater a sua clara em neve? Ou se você tem um forno convencional a gás, você vai precisar olhar para o tempo e para a temperatura desse forno para assar os seus macarrons e quais são as adaptações necessárias que você vai precisar fazer. E quando você está ali fazendo o macarrão, tá com a mão na massa, muitas vezes você vai ter a percepção de que aquele ingrediente que você está usando, ele deixou a sua massa diferente. Às vezes a tua farinha de amêndoa está um pouquinho mais oleosa, às vezes ela está mais sequinha. Então, quais são as adaptações que você precisa fazer no meio do caminho para evitar com que a sua receita dê errado? E quando eu falo que uma receita de macarrão, ela serve como base para você pesar os ingredientes, nem sempre você vai utilizar toda a quantidade de ingredientes, você sabia? Muitas vezes você vai precisar fazer adaptações no meio do caminho, porque você vai estar observando ali as texturas e ver que tem alguma coisa errada. Na metodologia dos 3 T's, o que eu ensino para os meus alunos é como corrigir todas essas variáveis, é como olhar os teus equipamentos e aprender a pilotá-los para que a receita dê certo. Com a minha receita de macarrão não precisa secar a farinha de amêndoas, não precisa peneirar a farinha de amêndoas, não precisa deixar o macarrão secando em temperatura ambiente, pode trabalhar com qualquer forno. Por quê? Porque a gente consegue controlar todas essas variáveis. E uma vez que a gente tem todo esse controle do macarrão, também é importante ter o controle do recheio, porque o macarrão ele não é nada sem um bom recheio. O verdadeiro autêntico macarrão francês é aquele que tem uma leve crocância por fora, ele fica macio e úmido por dentro. Vou até morder um macarrão aqui para você ver qual que é a textura que tem que ter o macarrão. Se não ficar assim, tá errado. Você percebe que o macarrão aqui, ele tem uma crostinha por fora. É uma crostinha mais grossa do que uma casquinha de brownie. Por dentro ele tá macio, ele tá úmido. Ele tá equilibrado, não tá com excesso de doce. E muita gente acaba pensando que fazer só a casquinha do macarrão já basta para fazer macarrão, quando na verdade não. O potencial do macarrão, ele tá no sabor, no equilíbrio de textura. E muitas vezes eu vejo no Brasil as pessoas colocando brigadeiro dentro do macarrão. Eu amo brigadeiro, tá? Então não tem nada contra em relação a isso. O problema é que o brigadeiro não tem nem umidade e nem gordura o suficiente para deixar o biscoitinho do macarrão ali mais úmido, na textura correta e também sobre o tempo de conservação. Eu moro aqui na França já há bastante tempo e o que eu noto é que os macarrons no Brasil, eles ainda têm essa falta de técnica, porque muita gente não sabe que o macarrão precisa de um recheio adaptado. A gente precisa trabalhar com as ganaches ao invés do brigadeiro. Para quê? Para elevar equilíbrio de sabor, equilíbrio de textura e conseguir conservar o macarrão por mais tempo. Isso me faz até lembrar de uma história. Uma vez eu fui ao Brasil, fui provar macarrons em uma das melhores confeitarias lá da cidade de Curitiba. Me recomendaram essa loja pelos macarrons. Quando eu cheguei lá, eu vi que não tinha macarrão na vitrine. Perguntei para a atendente se não tinha macarrons naquele dia e ela falou: não, calma aí, a gente está terminando de rechear os macarrons, já chega. Eu sabia que o macarrão ele não poderia ser recheado e já vendido para o cliente. Ele precisaria passar por um processo de maturação, que é um processo de descanso depois de serem recheados. E se eles estavam recheando o macarrão, isso significa que eles não fazem esse processo de maturação. E realmente eu provei o macarrão, não estava um macarrão legal. Tava parecendo um biscoito ressecado, saí de lá decepcionada, paguei caro e não fiquei satisfeita. O macarrão é uma combinação de fatores. A técnica de preparo, mas também o recheio utilizado dentro dele e todo o processo de descanso para desenvolver aroma e textura. E esse é um dos principais motivos das pessoas provarem macarrons, muitas vezes não gostarem,
Por quê? Porque não foram preparados nem com a técnica e nem com o recheio correto. A maioria dos meus alunos, quando chegam nos meus cursos, já fizeram outros cursos de macarrons ou já fizeram inúmeras tentativas, muitas vezes até com cursos presenciais, e eles saem do curso absolutamente maravilhados, porque eles estão ali no ambiente deles e falam: Pri, pela primeira vez na vida eu consigo entender o que é o macarrão. A aluna Elaine Fazoli, por exemplo, hoje ela faz até 3.000 macarrons por semana. Ela vende os macarrons para ela para outros estabelecimentos e recebeu a premiação de melhor macarrão da região. A aluna Jéssica, que não conhecia absolutamente nada sobre confeitaria, ela era transista, trabalhava com cabelo. Ela veio para o curso, não tinha absolutamente nenhum equipamento e ela foi comprando aos poucos conforme ela ia vendendo os macarrons. E hoje ela é uma grande especialista, trabalha em casa com a presença dos 2 filhos. Ou a aluna Cléo Ferreira, que começou com equipamento super simples, escuta só. Eu queria fazer o meu melhor macarrão, nós queríamos, mas não deu certo. Comprei o teu curso e fui vendo, fui testando o meu forno. A todas as pessoas que dizem, eu não quero fazer, não posso fazer macarrão porque eu não tenho batedeira, uma batedeira KitchenAid, eu não tenho uma batedeira planetária. Todos os meus macarrões foi feito numa batedeira manual. E meu forno não é um forno de convecção, é um forno elétrico tradicional. A gente consegue fazer o macarrão em qualquer forno, com qualquer batedeira, desde que você siga a técnica de conhecer a textura. O melhor macarrão que eu já comi na minha vida foi o meu. Vim errando antes que eu não tinha esse embasamento. E o que eu digo para as pessoas que queiram fazer o curso, faça, que compre o curso sem medo nenhum. Então é uma outra didática, é uma outra técnica, com tanto carinho, com tanto amor, como você ensina, não tem. Você ensina na íntegra, você ensina todos os macetes, você fala nos mínimos detalhes para que a gente consiga fazer o macarrão perfeito. Histórias assim de alunos eu recebo todo santo dia lá no meu Instagram. E eu até te convido, vai lá na página oficial da Hotmart, procura pelo curso Macarrons para Todos. Lá tem centenas e centenas de depoimentos de alunos contando como foi a experiência com o curso e como que a metodologia dos 3 T's mudaram a sua visão sobre macarrons. O que eu posso te garantir é que a minha receita não tem um ingrediente mágico. A verdadeira mágica para você começar a fazer macarrons perfeitos como esses daqui está em você aprender a olhar para o que você tem disponível na sua cozinha, olhar para o seu forno, olhar para sua batedeira, olhar para a massa do macarrão e aprender a conhecê-la. E é isso que eu ensino lá no curso Macarrons para Todos. No MPT você vai ter acesso completo à minha metodologia, fazer macarrons com a técnica do merengue italiano, que é o mais estável, o mais rápido, e tudo isso sem perder tempo, sem todos aqueles mitos. Em 15 minutos é possível fazer uma receita de macarrão. O tempo de assamento, é claro, vai depender do seu tipo de forno. Eu ensino todas as técnicas para poder fazer coloração, tons mais fortes, tons mais claros, macarrons brancos. Ensino todo o processo para você fazer a maturação, desenvolver aquele macarrão perfeito, na textura perfeita. As técnicas de conservação, por quanto tempo conservar o macarrão, como fazê-lo, como congelar o seu macarrão. Como diz o poeta da confeitaria, quem não congela não prospera. Então, para você que quer vender macarrão, quer trabalhar com isso, o congelamento é uma grande virada de chave para você crescer na confeitaria, ter a sua pronta entrega e ter também qualidade de vida, não passar noites ali em claro fazendo doce. E é claro, também ensino a arte de fazer os melhores recheios para macarrons, porque como eu mencionei, um bom macarrão precisa ter um bom recheio. E lá no MPT você vai encontrar recheios 100% artesanais, sem o uso de produtos artificiais, somente a transformação dos produtos naturais que se transformam em sabor de verdade. E possa ter certeza que vai ser isso que vai transformar o seu macarrão no melhor macarrão da sua região. Você também vai receber 2 aulas bônus que vão ser super úteis nesse seu processo de aprendizado
O primeiro bônus é uma aula que ensina como reciclar os macarrons que deram errado. Imagina que você está ali testando na sua primeira fase de aprendizagem e que os macarrons ficaram todos rachados. Ao invés de jogar esses macarrons fora ou comê-los, você vai reciclá-los numa nova receita. Ou seja, você não vai mais perder ingrediente, porque você vai reaproveitá-los numa nova receita. A segunda aula bônus é como reaproveitar as gemas que vão sobrar das suas receitas de macarrons. Então, ao invés de fazer só aquele mais do mesmo, aquele pudim, aquele quindim, eu vou disponibilizar para vocês receitas diferenciadas da confeitaria francesa que você também vai poder vender para os teus clientes. Se você é alguém de muita ocupação e não tem muito tempo para ficar assistindo cursos, não tem problema, não se preocupa, porque o acesso ao curso é vitalício. E como eu tenho compromisso com a verdade, tenho todo o meu respeito pelos meus alunos, eu sei que a metodologia funciona, você não precisa se preocupar. Eu assumo todos os riscos no MPT e eu ofereço 15 dias de garantia. Ou seja, você vem para o curso e eu assumo todos os riscos. Se por algum motivo você achar que não é para você, tá tudo certo, você pede teu dinheiro de volta e vai viver tua vida. Todas as dúvidas que você tiver durante o curso, elas serão respondidas por mim mesma, não vai ser uma inteligência artificial que vai te responder. Vou ser eu que estarei do outro lado ali respondendo as suas dúvidas para te ajudar a atingir o resultado esperado. Agora você tem dois caminhos: a possibilidade de continuar testando sozinha, talvez se frustrando, perdendo ingredientes, ou confiar no MPT, virar essa chave e se tornar uma grande referência no mercado de macarrons. Em todo caso, eu espero que seja a segunda opção e eu espero poder te levar para lugares que nem você imaginava que poderia ir.